Shalom, bom dia! Estamos juntos para mais um momento filosófico, mais um diálogo do saber, mais um compartilhamento de ideias. Hoje, a nossa aula, a nossa programação aqui é falar de um tema que pode até parecer um paradoxo ou até pode parecer um pouco estranho. O porquê do porquê. O porquê do porquê. Aonde? Na hermenêutica e no ser. O porquê do porquê na hermenêutica e no ser. O porquê é uma preposição. E ela, por si própria, ela é indagadora. Ela é inquiridora. Ela propõe uma pergunta, ela propõe um questionamento, ela propõe uma interpelação, ela propõe uma busca pelo resultado, pelo sentido do acontecimento, num aspecto geral, global. Ela é a razão do diálogo. Ela é a razão da descoberta. Ela é a razão do saber até. Quando eu olho para a hermenêutica como uma arte interpretativa de textos, como a ciência que me possibilita conhecer o texto, exaurir do texto e dos seus contextos as suas verdades, realidades, os concretos e os abstratos. Eu logo me encontro com essa preposição porquê. O porquê, dentro da hermenêutica, ele tem alguns sentidos basilares, centrais, de suma importância e preponderância no ato da interpretação, no interpretar. Primeiro, por que é uma pergunta, um questionamento ao sentido original, à raiz histórica, ao princípio, máter do pensamento do autor, do acontecimento que lhe levou a escrever sobre esse texto, sobre o seu tempo, o tempo deste autor no momento em que está escrevendo, sobre o seu estado de espírito no momento em que está escrevendo, e sobre a sua proposta enquanto ele inicia a sua escrita, ou ele propõe-se dentro da sua mente, do seu cognitivo, compor o texto sobre esse assunto. Então, esse porquê é um porquê de aspectos históricos, dativos, introspectivos e analíticos. Não um analítico stricto sensu do texto, mas um analítico stricto sensu do ser. E nesse análise estricto do ser, aí o porquê alcança as reações e as emoções. Ele entra no empirismo, no empírico, na experiência, no experiencial. Não é? O sentido do sentimento, da proposta, das realidades,
das circunstâncias e situações que está vivenciando nesse exato momento o autor. Então esse porquê, ele é um porquê condutor de respostas que vão me conduzir a entender o autor. Agora, o outro porquê é o porquê textual. O porquê textual é a análise, agora sim, análise estrito do senso, aonde o porquê vai questionar o texto, procurando entender e compreender o sentido de cada palavra, cada termo, cada vocábulo incluso no texto, dentro da sua coesão, dentro da coesão fraseal, na composição da frase, qual é o sentido que alcança nesse contexto, muitas vezes micro e macro, porque ao mesmo tempo que é um contexto inicial que está ali remetido a uma palavra, a um vocábulo que está ao lado, à frente ou atrás, não é? O antecede ou procede, ou muitas das vezes é um vocábulo que central, articulador, que articula com todo o livro, com todo o pensamento, com toda a esfera de mundo em que o texto está inserido. Mas também tem o sentido do termo, o sentido etimológico. O que a gramática da língua utilizada pelo autor, do idioma utilizado pelo autor, quer dizer, e o porquê que o autor está empreendendo aquele termo, qual o sentido semântico do vocábulo, qual o sentido que lato deste vocábulo para poder perceber, compreender as suas razões na utilização daquele termo ou daqueles termos. Então é preciso ter essa compreensão, esse entendimento de uma forma ainda mais ampla, numa esfera micro e macro do ser, para se poder alcançar alguns limites, algumas percepções, algumas deduções que vão me possibilitar entrar no texto. O outro porquê é o porquê dessa proposta, o porquê desse assunto, o porquê desse contexto na realidade da esfera do pensamento e dos pensamentos no individual e no coletivo, no autor e no público, na cultura do autor e nas culturas a que vai alcançar. Então aí corre uma transição cultural, um diálogo cultural, uma ponte surge, que é a ponte do culturalismo dentro de um universo multicultural, aonde o autor tem a sua cultura, mas dialoga com outras culturas dentro de outros contextos culturais, sociais, políticos e até
religiosos. Por que o até religiosos? Porque ele tem uma religião, mas dialoga com outras religiões, porque outras religiões pode extrair do seu texto algumas verdades, mesmo que sejam inverdades. Porque a hermenêutica pode ser uma hermenêutica coerente e incoerente, procedente e improcedente no aspecto religioso e interreligioso, do diálogo interreligioso, da compreensão interreligiosa, da teologização, que tem suas várias escolas de pensamento, suas várias esferas e as suas várias perspectivas, proposições e percepções. Então, é preciso saber e compreender que tem um porquê do porquê. E o porquê do porquê é a razão para a compreensão de um texto proposto, de um texto apresentado, de uma articulação que está sendo feita, de uma comunicação, de um olhar e de um manifestar. Porque a hermenêutica não é só o texto, a hermenêutica é o gesto, a hermenêutica é a expressão facial, corporal e até visual, do olhar, do sentir, do ouvir e do sentir, porque alcança os sentidos natos da minha existência e rompe as minhas compreensões e chega a algumas conclusões. Por isso, porquê do porquê. Obrigado a todos.